assistir depois. Então, boa tarde, sejam bem-vindas a toda. É um momento, como eu disse, para a gente interagir, tá? Então, fiquem muito à vontade. Quem sentir vontade pode abrir a câmera. Quem sentir vontade também de abrir o microfone e perguntar ou levantar a mãozinha, pode ali perguntar, tá? Eu vou compartilhar a tela. Então, quando eu estou compartilhando a tela, eu não consigo olhar o chat todo momento, mas vocês podem fazer perguntas no meio, né, da apresentação ali do Tira Dúvidas, ou pode ser no final também. Fiquem à vontade, tá? Eu sou bem tranquila quanto a isso. Então, eu vou compartilhar aqui a tela e vou falar alguns conceitos principais aí para vocês e contar algumas histórias aqui que algumas, né, já até conhece quem está lá dentro do grupo. Deixei algumas mães aqui, tá? Então, como fazer meu bebê dormir a noite inteira? Eu acho que essa é a pergunta que a maioria das mães, né, me pedem e perguntam. Eu vou deixar aqui no. Mas se eu deixar aqui, eu acho que quem depois não me vê, né? Tem que ser. Então, vamos lá. Eu vou tentar passar aqui nessa 1 hora, né, os principais conceitos aí que vocês precisam. Então, esse passo a passo que eu uso muito dentro dos meus cursos, né? Na verdade, da metodologia Durma Bem, vamos dizer assim, eu busco olhar o bebê, olhar a família como um todo, tá? E antes disso, né, eu gosto de compartilhar aqui para que você tenha esse momento para pensar por que seu bebê não está dormindo, né? De uma maneira simples e efetiva, vamos dizer assim, né? Então, talvez muitas de vocês que estão aqui estão cansadas, talvez já tentou de tudo, talvez já compraram outros cursos, talvez já fizeram outras consultorias, né? Algumas estão ali, né, com um bebezinho de 2, 3 meses ainda, na dúvida, querendo entender, né, o melhor aí para o seu bebê poder crescer e dormir a noite inteira. Então, eu gosto sempre de trazer aqui alguns casos, né, de algumas alunas aqui, né, a Bruna, a Vanessa, que são pessoas que já tinham feito várias outras consultorias e não conseguiam resultados, né, que era algo tudo muito engessado, né, e ali em poucas semanas na mentoria, na autoria, bem, conseguiram dormir a noite inteira, tá? A Patrícia também, quem foi que foi a Camila, né, que tem um bebê de 5 meses. A Patrícia tinha um bebê de 5 meses que não dormia, não dormia em nenhuma superfície plana, era dia e noite só aqui no peito mesmo, só aqui no colo, né? E ali, num processo de 3, 4 semanas, a gente conseguiu muito resultado. Eu vou pedir só para vocês, como agora eu estou compartilhando a tela, deixar no mudo, tá? E se até perguntar no chat, só para eu não me desconcentrar aqui, porque senão eu tenho que abrir para fechar o microfone, tá? Então, o caso aqui da Maria também, que foi assim um dos nossos recordes, né? Hoje, agora a gente está com quem bateu o recorde da Maria, o Fabrício, essa semana, que ele está com menos de 30 dias e já dorme, né? Praticamente a noite inteira aqui. Que é a Maria, de 45 dias, que é aluna do curso, que desde então ela dorme a noite inteira, né? Já com a metodologia. Enfim, se eu ficar aqui falando, né, dos depoimentos, graças a Deus a gente tem muito, né? A gente fica a tarde inteira, né? Eu sempre cito a Cileide, a Michelle, hora ou outra ali no Instagram também, que são os meus casos maiores, né? A Michelle já tinha 6 anos tentando de tudo. A, a, a filha dela tinha dias que ela ia dormir 6 da manhã, 7 horas da manhã. Então era um caso bem crítico e ela, em menos de 3 semanas, conseguiu dormir melhor, ir para a escola e tal. O Gabriel, de 4 anos, que ainda, né, ele estava com 2 anos e 3 meses aqui, agora ele já está com 4, mas ele ainda só dormia mamando e mamava o dia inteiro, era dia e noite, literalmente. A gente fez esse desmame de uma forma carinhosa, sem precisar deixar chorar, né? E ele passou a dormir a noite inteira. Então, são inúmeros casos aí de alunas que vocês podem, né, chamar no grupo e tirar dúvida e compartilhar, né? Então, eu não quero só ficar aqui contando a história das alunas que já conseguiram passar por esse processo. Quero poder ajudar vocês mesmo, tá? Vou me apresentar rapidinho para quem não conhece. Acho que a Dani disse ali que ainda não é aluna, e às vezes até quem é aluna e não conhece um pouquinho mais, tá? Como eu disse, é um momento para a gente interagir.
né? Meu nome é Luana Lima, sou mãe do Felipe, de 5 anos, né? Que é o precursor de toda essa história, ele que me deixou de cabelo em pé sem dormir, né? A Isabela de 3 anos, com a Isabela já foi, né? Tive alguns desafios, mas já foi melhor. Né? E eu acabei fazendo várias certificações, várias formações, não porque eu queria mudar de carreira, porque eu tinha uma carreira bem estabelecida como engenheira, né? Eu trabalhava numa multinacional há 10 anos já, mas eu comecei a estudar por eles porque eu já tinha feito vários cursos, consultorias, e eles não dormiam. E eu ficava exausta, eu ficava acabada e eu me sentia péssima mãe. Eu me sentia muito frustrada porque meus filhos não dormiam, né? Sem ser no colo, sem ser no peito. Literalmente, eu passava a noite em claro com ele. Então, quando eu conheci a Jéssica no Alabama, eu acabei fazendo essa certificação, que foi uma das mais marcantes para mim, né? Eu fiz mais, mas foi o jeito que eu comecei a pensar de uma visão integrativa, acreditando que cada bebê é único, que cada bebê realmente tem sua história. Acabei depois fazendo outras formações em psicologia perinatal e a gente criou esse método Durma Bem, né? Que é baseado em várias histórias, né? Então aqui é só um pouquinho da minha história, depois para vocês conhecerem. Eu gosto de falar muito, né, o diagnóstico do Felipe, depois que eu entendi, né, ele veio um bebê de uma cesárea no final ali de emergência, tá? A minha pressão estava um pouquinho subindo, oscilando. Então ele precisou fazer terapia de luz. Eu fiquei 5 dias internada após o parto dele. Eu tive uma mudança de país no meio da gestação, então eu tive muito medo. Eu tive muita insegurança e eu não sabia que nada disso podia influenciar o sono depois do bebê. E isso deixava, antes de eu descobrir isso, muito culpada, muito incapaz. E aí que eu entendi que tudo isso influencia, tá, gente? Então eu gosto de contar muito a minha história, porque às vezes a mãe entrou em trabalho de parto e depois não conseguiu terminar, finalizar para um parto normal, precisou de uma cesárea, de emergência. Às vezes, a forma que o bebê, foi tudo uma gestação linda, tranquila, mas esse bebê, essa mãe sentiu muito medo na hora da anestesia. Enfim, nós temos inúmeras histórias de intercorrência que vai desencadear esse comportamento. Tanto do bebê não dormir, do bebê não relaxar, quanto do bebê só dormir mamando, né? Tinha ali no caso do Gabriel também, que é aí parecido com o caso da Ruth, com 3 anos ela não conseguia desmamar. Tem alguém querendo, né, conversar aí. No caso do Gabriel, tinha um trauma de parto, né? Muitas vezes a gente precisa liberar esse trauma para conseguir mudar, tá? Então, eu me baseio todo na psicologia perinatal, então não tem nada empírico, não tem nada de religião, tá? Muitas vezes as mães têm essa dúvida. Ai, Luana, mas eu sou evangélico, eu sou católico, eu não acredito. Não tem nada a ver isso, tá? A psicologia perinatal tem mais de 100 anos de estudo e ela comprova, baseados na neurociência, baseado na formação do cérebro do bebê, que tudo que você sentiu, seu bebê sentiu também, isso vai impactar no soninho dele, tá? Então eu gosto de trazer essa comprovação científica para desmistificar, que às vezes acha que a terapia é algo, né, que não é de Deus, alguma coisa assim. Não tem nada a ver, tá, gente? É estudo e é comprovação. Tanto é que esses estudos, né, como eu disse, eu acabei fazendo 2 especializações nisso, e a gente olha muito aqui, ó, desculpa, fisiologia corporal, que é o nervo vago aqui. Eu trabalho muito sobre o nervo vago. Então, quem já é minha aluna e já assistiu essas aulas sabe o quanto eu falo que a minha oração hoje, a minha expectativa é que todo pediatra explique um pouquinho sobre o nervo vago para a mãe, né? Sobre fisiologia corporal, por que que o bebê dorme mamando, por que que é importante o colo, por que que é importante o bebê mamar, principalmente, né, nesses primeiros 6 meses de vida, porque é a forma que o sistema nervoso dele vai relaxar e vai buscar essa tranquilidade para dormir. Então, aqui são vários estudos comprovados de como ficou ali o cérebro do bebê, de um bebê que passou por um estresse. Aqui a gente fala, né, um bebê que não teve um estresse na gestação ou no parto, olha quantas ramificações tem os neurônios, né, no cérebro desse bebê. Agora, um bebê que passou por um estresse, por medo, por
por raiva, enfim, ele pode ter sim até os neurônios comprometidos. Então é com muito colo, é com muito amor, é com muita alegria que a gente faz essas terapias, né? São brincadeiras que a gente ensina dependendo da idade da criança, para poder desenvolver esses novos caminhos neurais e o bebê se sentir seguro para então dormir diferente, sem mamar, e enfim, tá? Então pega papel e caneta aí que a gente vai começar. Eu vou dar uma base aqui e vou voltar para vocês, tá? Para poder explicar. Então, dentro do método do Durma Bem, a gente usa essa visão integrativa. Integrativa por quê? Porque eu acredito que o bebê é único e a mãe, o pai é único também. Não é uma receita de bolo que vai funcionar para um e vai funcionar para todas. Então, a diferença lá daquelas mães que eu mostrei no começo que já dormem a noite inteira é porque elas aprenderam a olhar a sua família como um único, aprenderam a olhar o corpo, a mente, as emoções e a alma. É porque nós vivemos apenas 10% consciente. O nosso cérebro ele está sempre querendo nos poupar energia. É basicamente isso. Nosso cérebro, para nossa sobrevivência, ele quer poupar energia. Então, o que fica armazenado no inconsciente é o que nos guia, e muitas vezes isso é invisível, tá? E isso é que vai fazer a diferença. Esse material eu não vou me aprofundar nele, eu vou deixar lá nos grupos, tá? Eu vou deixar para vocês, onde eu explico exatamente como funciona o cérebro do bebê. Aqui eu falo sobre cada fase de gestação e como cada situação que você passou vai impactar aqui nesse estresse, né? Nesse bebê se organizar hipervigilante. Então eu mostro aqui, né? Peço para vocês fazerem o exercício dos principais sentimentos, né? Isso é importante para começar a montar as frases para poder fazer o sleep talk, que é uma das primeiras terapias que eu uso lá, né, no curso básico, principalmente, no curso avançado, para poder liberar o trauma do bebê, para poder liberar a atenção. Então, se eu tive muita briga, muito desentendimento, se eu chorei muito, se eu tive medo, né, se eu tive alegria, amor, tudo isso a gente trabalha para entender a intensidade de como formou esse sono do bebê, porque o padrão de sono é formado ainda na barriga da mãe, até os 6 meses de vida, o padrão de sono é desde 20 a 26 semanas de gestação até os 6 meses. Então, tudo isso a gente trabalha. No parto, se teve a hora de ouro, né? Que é aquele momento que o bebê deve sair peladinho, vir para o colo da mãe, não tem que ter manipulação. Tudo isso influencia no primeiro imprint de segurança. Então, não, meu bebê foi pesado, meu bebê foi manipulado, depois veio para o meu colo amamentar. Esse bebê pode ter sim um imprint emocional de insegurança e pode ter dificuldade para adormecer sem ser mamando, sem ser no colo. Então, tudo isso impacta e é preciso tratar, tá, gente? Lá dentro do curso, eu ensino como todas essas fases influenciam no imprint, no emocional do bebê, tá? E aí, eu queria ouvir de vocês agora, né? Como eu falei, o material tá aqui. Eu vou, se der tempo, a gente passar um pouquinho nas ações, tá? Vou explicar um pouquinho também da mentoria, como funciona a mentoria com o meu acompanhamento. Então, vocês podem pôr no chat ou abrir o microfone agora para dizer, Luana, a minha dificuldade está sendo essa, Luana, eu passei por isso na gestação, não sei se isso influencia ou não. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês agora, para eu poder, né, seguir com a aula com ações mais específicas, tá? Para as meninas, principalmente aí menor de 6 meses, né? E para o caso do neném que é de 1 ano, a Valentina, né, Tati, de 1 ano e 3, que já são ações mais específicas voltadas também para comportamento e terapia. A Dani ali, que tem a Lili de 2 anos, né, e 5 meses. A Ruth também, não sei se está aí ainda, tá? Então, conversem um pouquinho comigo. Quem ficar à vontade pode abrir o microfone, tá? E quem quiser pôr no chat também pode. Vou lendo aqui, tá? A Evelyn disse que na gestação acordava sempre às 3h30 com fome, comia, e lá pelas 5 eu acordava novamente, dormia às 7h30, exatamente o horário que o bebê acorda. É muito comum o bebê seguir esse horário, tá, Evelyn? Qual que é a idade mesmo? 3 meses, se eu não me engano, né? Então, ainda nesses primeiros 6 meses é comum seguir esse horário. É importante a gente trabalhar isso para ver se é mesmo fome. O que que a gente faz, né? Antes dos 3 meses, tenta amamentar a cada 2 horas
e corrige a rotina, tenta já regular o relógio biológico para ir tirando esses horários de fome da madrugada, para ela conseguir ou ele conseguir, mais horas seguidas, tá? Aqui não dá para saber o nome, tá? O Samsung A115. Falou: "Boa tarde, Luana, passei por uma perda em 2020, meu bebê tem 1 ano e 3 meses, agora meu filho só dorme no peito, mesmo indo para a escola". Sim, caso de perda sempre é uma terapia um pouco mais extensa, eu falo disso no curso. Se você perdeu um bebê anteriormente, esse bebê pode sentir muito culpa, muito medo, né, porque os imprints emocionais do útero, tem um livro que ele é em português, são poucos livros em português, mas eu acho que eu tenho até ele aqui. Ele traz bastante estudo sobre isso, se vocês tiverem interesse em se aprofundar, chama O Bebê do Amanhã. Ele é em português, ele tem vários estudos explicando isso e mostrando, tá? Como que isso pode afetar o sono, a alimentação, a sociabilidade, tá? Eh, Em relação ao soninho do bebê. Então, o ideal é sim, fazer os floraizinhos, se fizer sentido para você, tá? E fazer, de repente, uma sessão. Na mentoria, a gente vai trabalhar isso, tá? Para liberar essa questão quando a mãe teve uma perda anterior e todo o trauma de gestação para o bebê dormir melhor. A Thalita falou: "Ô, Thalita, espero que ele melhore, não tem problema, gente". Eu falei um pouquinho, eu expliquei ali, eu vou voltar com as ações mais específicas e explicar sobre a mentoria, tá? Eu queria ouvir de vocês, porque eu gosto sempre de dar aula personalizada para quem está no ao vivo. Quem vai assistir depois no gravado, né, não dá, mas quem está aqui, adormece com o marido, tá? É importante trabalhar. E aí, nessa idade de 1 mês, 1 ano e 3, tem até o Theo, que é a última da última mentoria agora, da turma que finalizou ontem, ele tem 1 ano e 8, e é um caso parecido, que mamava muito, a gente está fazendo um trabalho, né, tá melhorando o sono, ainda não dorme a noite inteira, mas ainda já melhorou muito em relação às liberações, porque aqui, 1 ano e 3, tem que trabalhar muito as brincadeiras, tem que trabalhar muito esse sensorial, como o bebê já come a necessidade de sucção, para poder então melhorar isso comportamental em relação ao sono, tá? Não adormece com o marido, a Natália. Natália, o teu caso seria interessante já a mentoria, tá? A mentoria ou sessão, porque precisa trabalhar bastante comportamento. Bebê de 1 ano e 3 meses, às vezes a gente vai mais que 4 semanas, mas na mentoria ali, você consegue já bastante resultado aí, porque vai ter o acompanhamento. A Ruth, Play, acho que é Camila, né? Isis, Lu, eu gostaria de saber se minha bebê resiste para dormir, porque somos nós duas, só dorme no peito e quando acorda. Será que ela tem um trauma? Pode ser, Camila. Aqui, o que que eu faço na mentoria, tá, gente? Eu vou falar da mentoria para vocês, que eu abri de uma forma mais acessível agora, desde o mês passado. Vão ser 30 dias, né, com a família. Na mentoria, a gente começa a primeira semana trabalhando rotina. Então, eu trabalho a rotina porque né, vamos dizer, o primeiro passo ali para conseguir ajudar esse bebê a dormir. Então, se o bebê, meu bebê não tem o trauma, se na primeira semana, em 15 dias ali, 7, 10 dias, nem 15, você ajustar a rotina e seu bebê não passa a dormir melhor, não começa pelo menos a ele acordar de 2, 3 vezes na madrugada, aí possivelmente a gente analisa que pode ter um trauma. Então, a partir do segundo encontro, na mentoria, eu já começo a olhar trauma, porque todas vocês vão preencher um formulário entrando na mentoria, onde eu vou analisar no detalhe de cada uma. Por mais que é em grupo, eu analiso no detalhe. E ali no que vocês forem preenchendo já, eu vou conseguir dizer, seu bebê tem um possível trauma. Começa a trabalhar essa frase no Sleep Talk. Começa a usar esse floral específico e automaticamente isso vai melhorando. Por quê? Essa questão do bebê brigar contra o sono, resistir para dormir, dormir só no peito, pode ser excesso de cansaço. E a maioria dos bebês que dormem mal, assim como vocês estão cansadas, estão exaustas, o bebê também tá. Então, o meu trabalho sempre é tirar o bebê da exaustão, aí a gente vai observar, porque às vezes o bebê tem um trauma, tá?
Mas quando a gente trabalha a primeira parte, rotina, alimentação e atividade, que é muito importante isso, não é só soneca. Tem que saber o que você está amamentando, o que você come e o que que você faz com o bebê acordado, porque isso vai influenciar na noite de sono para o bebê dormir a noite inteira, tá? Eu não sei aqui, a iPhone tá sem, tem algumas que estão sem nome, não tem problema. Mas tá com a mão levantada, se quiser pode falar. É, é Michele. Oi, Michele. Lu, eu, eu tenho ficado muito na dúvida, apesar de você já conhecer um pouquinho o Noah, né? Aham, Na relação que você explica sobre o gêmeo que talvez não tinha gerado esse gêmeo. Por quê? A minha mãe, ela é gêmea. uhum, Aí a minha dúvida é isso, é se isso poderia acontecer, porque assim, tanto quando eu tive a Maria Helena quanto eu tive o Noah, os obstetras falaram que eu tinha uma grande chance de ter gêmeos, mas aham, nenhum dos dois vieram, né? uhum. A minha dúvida é isso, se de repente teve e eu não soube. Sim. Ó, o que a Michelle está falando, a Michelle já é minha aluna, tá, meninas? Então, ela já tem, né, um conhecimento maior. E realmente pode acontecer, tá, Mi? Por quê? Assim como eu falei de quem foi, acho que da... Quem foi que falou que teve uma perda? Eu não vou voltar aqui só para me ater, mas a mamãe que falou aqui que teve uma perda. Então, assim como o bebê que teve a mamãe teve um aborto anterior, e esse sono pode ser agitado, a mãe que às vezes, quando a mãe me diz, eu tive um sangramento no começo, eu tive algum problema no início da gestação, né? Assim, eu tive um início eu tive que ficar de repouso. Isso aí pode ser um indício que tinha dois bebês ali, porque hoje é só com um exame mais clínico para saber que tinha dois bebês ali. E a mamãe tinha que estar ali no mínimo de 5 semanas, porque muitas vezes acontece esse problema antes. Então, daí é só em terapia que a gente faz essa avaliação para saber se está interferindo. Ah, eu tenho essa dúvida, eu tenho essa sensação, esse sentimento. Aí o Sleep Talk, na próxima fase, né? Que você está na segunda fase, na próxima fase você já pode fazer direcionado para isso, porque vai trazer também essa limpeza e desse imprint emocional. Tá? O bebê que era gêmeo e perdeu um, ele normalmente é um bebê muito inseguro, é um bebê que tem muita dificuldade para relaxar, para dormir sem o peito ou longe da mãe, tá? Ó, meu filho só dorme no peito, não aceita ninguém a não ser eu. No teu caso, Ruth, eu não lembro de ter avaliado tua ficha específica, mas eu também acho que possivelmente aí tem um trauma por conta da idade. E tem a questão comportamental. 2, 3 anos tem questão comportamental que precisa trabalhar através das brincadeiras, né? Usar os florais, se fizer sentido, e como a Michelle está fazendo, pelos todos os níveis do Sleep Talk, tá? Tem que fazer certinho por 3 meses. Aí, para quem não é minha aluna, as liberações de trauma, meninas, sempre são 3 meses, porque 3 meses é um ciclo da nossa psique, e os 3 meses é um ciclo das nossas células. Então, para eu mudar algum imprint no cérebro, eu tenho que fazer algo por 3 meses, tá? Isso é muito importante saber. Que, aluna, mas meu bebê vai demorar 3 meses para dormir sozinho. Não é isso, mas você vai fazer esse novo caminho neural, tá? Tati, a Valentina só dorme comigo no peito, acorda várias vezes. No seu caso, tem que trabalhar a liberação, rotina, né? Nessa idade, 1 ano e 3 meses, é esperado uma soneca só, de 1 hora e meia, 2 no máximo, tá? Então tem que ver o horário que acorda, o horário que vai dormir. E começa as brincadeiras específicas para a personalidade dela, tá? Na mentoria, na consultoria, eu consigo ler o rostinho, tá? Eu acabei não falando ali no começo, tem uma formação que chama analista de fisionomia. O que que é isso? Todos nós temos 60 pontos de traço de personalidade só no nosso rosto, então eu consigo ler o rosto do bebê. Tanto o rosto quanto o corpo, para saber se tem um trauma mais específico, seja da gestação ou do parto. Porque às vezes a gestação foi linda, foi maravilhosa, mas ali na hora foi um parto cesárea, na hora do bebê tirar, ou um parto normal, na hora do bebê sair, ele fez algum movimento e aquilo foi traumático para ele. Como é que você vai saber? Só com terapia mesmo,
tá? Só avaliando o bebê pelo rostinho, pelo corpo. Então, isso também para trauma ajuda muito na mentoria, que daí no curso eu não consigo, né? Porque eu não consigo, eu sou muitos alunos, né? Quem dera eu conseguisse todo mundo me mandar a foto e eu fazer essa avaliação. Mas aí só na mentoria, tá? E na consultoria mesmo. A Dani pode falar, ela escreveu que eu acho mais fácil falar, quando der pode falar, não tem problema, pode abrir aí. Pronto, pois deixa eu te dizer, a minha gestação foi toda no lockdown do Covid. Uhum, Eu não moro no Brasil e uhum, engravidei logo depois que o Covid apareceu. uhum. Minha mãe viria para o nascimento dela e um mês antes eu descobri que não ia conseguir chegar porque o governo bloqueou tudo, ninguém entrava, ninguém saía daqui. É, ela nasceu, foram 18 horas em trabalho de parto. Eu já estava pedindo pela cesárea há algumas horas, mas o pessoal aqui acha cesárea uma vergonha, então Sim. a pessoa que estava me acompanhando não quis fazer minha cesárea, precisou mudar de médico para poder a nova médica aceitar a minha cesárea. Ela nasceu, a gente teve um pouquinho de pele a pele, mas foi muito rápido, foi muito pouco tempo, Uhum, e teve intervenção ainda entre ela nascer e chegar até mim. Tipo, ainda levaram ela para o cantinho, para depois me darem ela por um tempinho. uhum, E, e desde que ela nasceu, o sono dela tem sido o meu maior desafio. Tentei amamentar exclusivo, mas não consegui. Só consegui uma semana de amamentação exclusiva. Depois ela precisou ir para a fórmula também. E com 3 meses ela não parou de mamar. Enfim, e o sono dela tem sido o meu maior desafio desde então. tem Hoje muito. estamos até bem, ela acorda 2, 3 vezes por noite. Uhum. Ela tá com que idade mesmo, Dani? 2 anos e 5. Tem muito trauma, Dani. Nessa idade, ela já vai para a escolinha ou não? Ela começou a creche em dezembro, mas assim, foi um momento bem traumatizante também e bem difícil para ela, porque ela não tinha nada de inglês, Aham, a gente só falava com ela em português em casa, e aí eu comecei a trabalhar, ela precisou ir para a creche meio que de supetão, aham, e aí ela foi e foi pegando inglês lá na creche. uhum, Então, no começo foi bem difícil também. Assim, ela tava melhorando no sono e regrediu tudo, e agora tá acordando assim 2 a 3 vezes por noite, eu já tô no céu com isso. Hoje eu consigo que ela durma na cama dela, mas eu aham, tô no quarto do lado e ela fica toda hora me chamando para confirmar que eu tô ali do lado, sabe? uhum, Aí uhum. pede beijo, pede abraço, pede isso, pede aquilo. Ô, Dani, no teu caso é terapia mesmo, tá? Que lugar que você tá? Irlanda. Tá, não é tão fácil o floral, mas você tem facilidade aí que você pode pegar os florais puro, né? Não é igual aqui no Brasil que a gente precisa manipular, porque acesso ao floral é muito caro aqui, né? Uma paleta é 2, 3 mil reais. Então, os florais podem te ajudar, tá? Que eu ensino lá dentro do curso. Algumas brincadeiras específicas seria legal ver o roxinho, porque aí a gente consegue direcionar a brincadeira do jeito que o cérebro dela foi formado. Então, a brincadeira Sim. específica dá para liberar, mas pelo tudo que você está me falando, ela tem sim um print emocional de medo e insegurança. Então, isso aí precisa ser trabalhado de uma forma terapêutica, através das brincadeiras, os florais pode ajudar, o sleep talk, seria legal o acompanhamento, se fizer sentido para você, né? A consultoria Né? VIP ou a própria Deixa, mentoria aqui em grupo vale deixa. muito a pena. Dá oi. Oi, lindeza! Fofura, como é que ela chama? Lili. Oi, Lili, tudo bem? Tem sim, tá, amor? Tem sim traço de insegurança.
Tem que trabalhar, no mínimo 3 meses. É. Você foi na casa do Biel, é. É, que delícia. Tá bom? Eu vou seguir aqui só para poder. Mas depois no final você pode me chamar ali, a gente conversa, tá? E aí você avalia o que é melhor, se a consultoria ou a mentoria. É, Lili, mas precisa trabalhar algumas terapias por 2, 3 meses para você trabalhar essa questão do imprint emocional de insegurança, tá? Vou voltar aqui para o chat. Meninas, quem quiser abrir também e falar, pode ficar normal. Pode ficar à vontade, né, Michele? Que bom que você abriu aqui, que eu não fiquei sozinha. Deixa eu voltar aqui, acho que a Camila falou, né? Obrigada. Dormiu antes de almoçar, e ele foi e acordou agora, e eu fui dar almoço para ele. Tá bem, não tem problema. Deixa eu ver se eu pego aqui. Gente, me perdoe se eu pular alguém, mas eu vou tentar correr aqui para eu poder explicar bem sobre a mentoria. Oi, Noah! Lindo. Ó, a Camila disse, eu faço o ritual até às 20, vamos dormir. Mas, na verdade, vamos dormir lá para mais de meia-noite. A Camila é dos 3 meses, né? Ou 5? Então, se o bebê que dorme assim, e começa... Na verdade, meninas, aí para todas, tá? O ritual da noite tem um mito muito grande. Muitas vezes eu pergunto para a mãe, né? Lá no formulário eu pergunto, se o bebê tem um ritual de sono, se o bebê tem uma rotina, e às vezes a mãe confunde rotina com ritual. É, eu faço o ritual todas 7h30, 8 horas, esse bebê dorme em X horário. O ritual, gente, ele é baseado nas sonecas. Eu sempre digo isso lá nos stories. A boa noite de sono, ela vem com base no dia, sempre é no dia, tá? Então, a Mi sabe, eu sempre organizo desde a hora que começa o dia, tantas sonecas, brincadeiras, né? O emocional da mãe, tudo isso vai influenciar nesse horário da noite. Então, um bebê novinho, de menor de 6 meses, esse bebê vai variar. Até os 3 meses, esse bebê pode necessitar dormir 18 horas, né? Que são 18 horas, 6 horas da tarde, para começar o sono noturno. Como ele também pode começar lá pela 22, 23, até os 3 meses de idade. Eu sei que tem bastante bebê novinho. Então, você tem que sentir, à medida que você vai regulando o relógio biológico do bebê, né, que é organizando a soneca, tendo um horário para acordar, fazer a terapia de luz, do jeito que eu ensino lá dentro do curso, aí esse bebê vai começar a regular esse ritmo. O cérebro do bebê vai começar a ganhar previsibilidade. À medida que eu organizo essas 3, 4 sonecas ao decorrer do dia, aí o final, a última soneca que vai me dizer que horas que deve ser esse ritual, se esse ritual deve ser mais cedo ou mais tarde, tá? Isso é importante vocês saberem, porque isso leva muita exaustão de muitas mães e a frustração de muita mãe. Porque para o bebê dormir, ele precisa de 2 coisas só, gente, se o bebê não tem trauma. É ritmo biológico e pressão homeostática. O que que é isso? Ritmo é a sequência de atividades no decorrer do dia. A pressão homeostática nada mais é do que estar com sono. A maioria das mães erram porque não sabe quando é a real hora que o bebê está com sono. Muitas vezes a gente põe já no último né? Eu brinco que é lá no segundo do segundo tempo, né? Não sou a melhor de futebol, tá? Não sei como é que chama aquele horário depois que passa os 2 tempos, não tem uma prorrogação? Acho que é assim. Então, às vezes a gente vai pôr pro bebê para dormir quando ele está na prorrogação, quer dizer que o cortisol já chegou, é quando o bebê está lá esfregando o olho, que ele já gritou, que ele já chorou, que ele já... É ali que eu vou tentar fazer o bebê dormir. O bebê não vai dormir nessa hora. Então, é importante saber a idade que o seu bebê tem e esse quando pôr ele para dormir, porque isso faz uma diferença tamanha, tanto para você quanto esse bebê. Porque o bebê que a mãe sabe o horário certo de pôr para dormir, é o bebê que vai dormir. Ele não vai dormir só 30 minutos. E a chance dele conseguir dormir sem o peito, sem o colo, no bercinho bonitinho, é muito maior quando você sabe o horário para dormir. Isso é a primeira coisa que eu ensino na mentoria, que eu vou ensinar para quem entrar, né? Que eu vou abrir daqui a pouquinho a vaga para mentoria em grupo. É a primeira coisa que eu ensino na primeira semana, eu já falo para as mães. Ó, gente, este horário é o horário do bebê, de colocar o seu bebê, né? Porque quando vocês entram, vocês já vão preencher uma ficha para mim personalizada. Eu avalio todas.
E aí eu digo, fulana, você vai pôr esse horário, fulana, ciclana. E aí vocês vão fazendo o teste, adaptando, sentindo, para vocês conhecerem. Para que também depois que passa os 30 dias, né, quem quiser continuar, porque tem várias mães que mantêm aí esse acompanhamento, continua com este acompanhamento. Mas quem quiser, né, Luana, eu quero tentar sozinho daqui, você já tem ferramentas para você conseguir. E como eu até pedi para ela entrar, mas eu acho que ela não conseguiu entrar, que foi a Ana Lívia dessa turma de julho. Em 3 semanas, o Miguel já estava dormindo sem o peito, sem o colo, um bebê de 5 meses, sem precisar deixar chorar, porque pelo amor de Deus, tá? Eu ouço cada coisa aí que fazem para o bebê dormir sozinho. Então, o que que a gente fez? A gente só liberou trauma, ele começou a usar os florais e ela descobriu o horário certo de pôr ele para dormir. Em 3 semanas, ele já estava dormindo todo dia, tá me mandando depoimento. Dormiu bem, seguiu dormindo bem. Graças a Deus, cada dia melhor, né? Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu. Pode ir me perguntando ou pode abrir aí se eu não respondi alguém, tá? A Thalita, a rotina e o ritual, se o sono tá dando resultado, só para pegar o sono tá demorando ainda, mas depois que pega vai até outro dia, acho que realmente fica cansada mesmo. Eu tive um aborto espontâneo. Thalita, não sei se você já está trabalhando a questão do aborto espontâneo, isso é importante trabalhar, tá, gente? Quando a gente tem uma perda, às vezes o bebê, se eu não libero, e acontece muito, porque eu atendo até os 14 anos, às vezes eu pego bebê de 2, de 3 anos, com algum problema na escola ou na alimentação, ela não vai ficar só no sono, tá? Então é importante trabalhar. Parabéns, que ótimo que já tá dormindo a noite inteira aí, fazendo todos os ajustes, tá? Depois, se precisar, me chama, fala lá no grupo ou no privado. Lu, sou eu, a Thalita, que eu vou te orientar algumas coisas aí para esse começo, tá? Para avaliar esse ajuste do começo do sono para pegar. Oi, não sei se deve lembrar, eu sou a Deise, mãe da Catarina e Maria Antônia. Muita vontade de fazer mentoria. Ah, eu lembro sim, Deise, eu fiz consulta contigo, né? Então, a mentoria, ela vai ser em grupo e ela é um valor super acessível, as meninas, por 2 horas, tá? Só hoje à tarde eu vou abrir de R$ 1.500 por 299, tá? É o preço, Michele sabe que Michele faz às vezes consulta comigo, é preço de uma consulta, vocês vão ganhar 4 e mais 30 dias de acompanhamento comigo, gente. Então, tipo, é de graça, tá? Dá para parcelar no cartão até 12 vezes de R$ 29. Mas eu vou abrir só por hoje nesse valor, tá? Algumas mamães já foram entrando aí hoje no começo, né? Daqui a pouquinho eu vou liberar o link lá nos grupos e no WhatsApp. Então, se fizer sentido para vocês terem esse acompanhamento, vai ser esse valor, tá? Por hoje só. Normalmente, quando eu abro turma, é R$ 1.500 a turma de mentoria. Hoje, até 4 horas da tarde, vai ficar por R$ 299 ou 12 vezes de R$ 29 no cartão, tá? Deise, tem bastante coisa na história de vocês, eu lembro, sim, tá? De tudo que a gente falou, tinha ajuste, né, no sono da Catarina, da Maria Antônia. Espero que eu tenha te ajudado aí de alguma forma com aquela consulta gratuita. E se fizer sentido o acompanhamento, entra, tá? Tá bem acessível. Então, pode ser por isso que está caindo sono e de repente acorda. Sim, normalmente esse comportamento também está relacionado ao cansaço, a efeito vulcânico. O bebê que dorme pouco, gente, é o bebê mais cansado que tem. Tá? O floral que diz são aquelas gotinhas que dá. Isso mesmo, são as gotinhas que dá. Gente, os óleos essenciais, vocês muito me perguntam isso, se eu sou a favor. Não é que eu não tenho nada contra os óleos essenciais, mas eu gosto de explicar. A diferença de floral para óleo essencial, que eu sei que bastante tem essa dúvida. O floral, ele atua na emoção, né? Tanto é que eu sempre recomendo a mãe tomar floral também, porque a gente precisa. Eu tô aqui com a minha aguinha, tem aqui mais foco, né? Menos ansiedade. Vocês acham que eu também não fico ansiosa? Eu atendo mais de 40 mães por mês. Então eu fico preocupada com cada, né, problema de vocês também. Então eu tomo aqui minhas gotinhas de florais para eu ter foco, eu não perda de tempo, né? E eu não ficar ansiosa com o problema de vocês também, porque eu sou muito humana, né? Eu me envolvo com cada história, eu pergunto com cada história. Então o floral ele vai atuar sempre na emoção.
no nosso sentimento. Se a criança teve um trauma ali, que ela ficou ansiosa, que ela ficou insegura, esse floral vai ajudar nessa liberação. Por isso que eu recomendo o floral, pelo menos 3 frasquinhos ali, né? No mínimo 3 meses. E não tem contraindicação. Eu tenho várias mães, por exemplo, o Theo, que é um depoimento que hora ou outra eu coloco ali, né? O Theo de 1 ano e 3 meses, que em 3 semanas na mentoria ele começou a dormir a noite inteira, e ele só dormia mamando, cama compartilhada, né? A mãe dele não via solução. E ele passou a dormir a noite inteira no quartinho. Ela colocou um colchão no chão, fez ali um Montessori e ele passou a dormir. Ele ainda toma floral, ela se sente bem de manter o floral. A Luana vai ficar dormindo só pelo floral? Não, o floral não atua no sono, ele atua na emoção. Já os óleos essenciais, ele é fisiológico. O que que é isso? É para o corpo, é para ajudar. Eu não sou, né, a expert em óleos essenciais. Eu sei só o que, né, a gente aprende ali. Tem algumas consultoras de óleo essenciais no grupo, então eu peço para vocês procurarem elas. Não está dentro do meu guarda-chuva, são mães como vocês que escolheram trabalhar com óleos essenciais, então elas vão saber explicar mais. Mas o que eu, dentro da minha especialidade, conheço e entendo do óleo essencial, ele ele ajuda na fisiologia. É a mesma coisa do que eu apagar as luzes, do que eu dar um banho de camomila, eu fazer uma massagem para relaxar, vai atuar na fisiologia. Então, o óleo essencial, ele não é milagreiro, vamos dizer, porque muitas mães falam, eu usei o óleo essencial, não funcionou nada. Não vai funcionar se o bebê não tiver uma rotina, não tiver liberação de trauma, entendeu? Então, ele é um indutor, como eu recomendo alguns sabonetes, dependendo do rostinho do bebê, eu consigo saber até a essência que é legal para aquele bebê. Então, eu recomendo, vai atuar na fisiologia, tá? Então, assim, eu gosto de explicar bem isso sobre os óleos essenciais. Eu gosto do lavanda, gosto de laranja, uso, né, o rolãozinho quando é necessário aqui nos meus meninos, mas ele vai atuar sempre na fisiologia. Qual o horário ideal para um sono noturno de um bebê 6 meses? Vai variar. Dos 4 a 6 meses, o bebê ele elimina a quarta soneca, ele fica com 3 sonecas a partir dos 3 meses. Dos 4 meses, desculpa. Então, ali dos 4 para 5 meses, o bebê começa a fazer 3 sonecas só. Então, um bebê de 6 meses, nesse período de transição, pode ser que ele não aguente até 7 horas da noite para dormir. Pode ser que ele precise dormir 6 horas, 6:30 da tarde. Isso tudo vai depender de quantas sonecas ele faz no dia, tá? Eu não sei quem é, só tá o usuário do Zoom, mas um bebê de 6 meses, não sei se você é minha aluna também, porque lá no curso tem um manualzinho de 0 a 12 anos, meninas. Tem todos lá os horários, as sugestões de horário, é lógico, não é personalizado como na mentoria, como na consultoria, mas tem umas sugestões de possíveis horários para colocar o bebê para dormir ali, tá? Então, vamos supor, vou pegar um caso aqui de um bebê de 6 meses que eu estou atendendo na consultoria VIP. Ele acorda em torno de 6:30, 7 da manhã, faz uma soneca às 9, faz uma soneca meio-dia. A soneca das 9 é curta, tá? Tipo, das 9 às 9:30, 9:40, tá ok para a idade. Depois faz uma soneca boa, na soneca do almoço, que é em torno de meio-dia. Aí dorme até mais ou menos 2 horas da tarde. E depois faz uma última soneca curta, 4, 4:30. Então, dependendo, se ele acorda às 4:30, 6:30 tá dormindo. Porque ele se acorda às 5 horas, 5:30, aí consegue dormir 7:30 da noite. Conseguiu entender? Me disse, eu dei uma luz aí. Ó, Camila, tinha dia que a Isis dormia a noite inteira, só que agora tá maior, você tá curiosa? Exatamente, por isso é importante trabalhar as atividades. À medida que o bebê cresce, é importante trabalhar as atividades. Camila, você tá super no caminho, acho que é só equilibrar isso, é tapetinho, é mordedor, aquelas coisas que eu comecei a falar com você lá no grupo, tá? Meu bebê está. Então, essa parte tá aqui o usuário do Zoom, não sei quem é, se é minha aluna ou não. Acho que entrou depois. O bebê que até os 6 meses, gente, deixa eu ver se eu consigo voltar ali na apresentação que eu voltei aqui.
para vocês e não consegui, né, voltar lá, mas eu dou sempre prioridade para a pergunta de vocês. Até os 6 meses, o que é importante vocês saberem? Quem não é minha aluna e quem é e não assistiu essa aula. Nós temos um nervo vago que fica aqui, né, no nosso pescoço, aqui. Esse nervo vago, ele equilibra o reflexo da calma para todo o corpo. Como que um bebê ativa o bendito nervo vago? Nós temos cérebro, né? Vamos dizer assim, cérebro desenvolvido, caminho neural para fazer isso de outra forma. Um bebê de 6 meses não tem. Até os 6 meses, a única forma que o bebê vai ativar esse nervo vago para relaxar, porque o sono ele é conduzido pelo sistema nervoso, tá? Então, é através da sucção, é através do colo. Então, eu não tiro, tá, gente? Eu tenho o caso aqui da Ana Lívia, que foi dessa última turma que acabou ontem de mentoria. A Ana Lívia, ela já conseguiu, porque dos 4 a 6 meses, essa janela de oportunidade. Então, eu trabalho em induzir, ensinar a mãe a ativar esse nervo vago de outra forma para que o bebê comece a dormir sozinho. Tá? Então, dos 4 a 6 meses, a gente começa a dar oportunidades para o bebê dormir sem o peito. Mas tem bebê que oficialmente só depois de 6 meses vai saber e vai conseguir dormir sem o peito, tá? Legal, Thalita falou que teve acompanhamento psicológico, espero que você tenha conseguido trabalhar e ressignificar, e tá agora só falta no seu filho, né? Eu não tenho como tirar meu filho do quarto, pois não temos espaço físico. Isso posso atrapalhar o processo? Não. Não sei a idade, mas assim, ó, gente, eu explico isso lá dentro do curso, acho que principalmente do curso completo, que tem mais aulas. Um bebê, até os 6, 7 meses, ele pode dormir no mesmo quarto compartilhado, não tem problema nenhum. Ah, Luana, quer dizer que você é contra o quarto compartilhado? Não é que eu sou contra, eu penso que toda mãe merece ter sanidade mental. Eu brinco assim, que nós precisamos vestir e tirar a nossa roupa. Que roupa é essa, Luana? Eu tô vestindo a roupa agora de Luana profissional, especialista em sono infantil, para falar com vocês. Então, eu vou buscar as informações e os caminhos neurais com base de mais de 700 bebês que eu já fiz dormir a noite inteira. Então, eu tô vestindo a roupa agora da Luana profissional. Depois que eu terminar de atender aqui, eu tiro essa roupa e vou colocar a roupa da Luana mãe, né? Hoje é sexta, eu ponho a primeira roupa da Luana namorada ali, né? Esposa. Então, a gente namora um pouquinho antes de buscar as crianças. Então, eu vou pôr a roupa de mulher, entendeu? Depois que eu for pôr as crianças, eu vou pôr a minha roupa só de mãe. Depois eu vou ter meu tempo na caixinha do nada, que as crianças dormem, não tem marido, não tem nada. É meu tempo, sei lá, se eu quiser ficar rodando a mão no celular, se eu quiser tomar um vinho, se eu quiser fazer nada, é o meu tempo. Eu vesti o tempo da roupa da Luana. Então, eu sempre digo isso, como terapeuta. Para nossa sanidade mental, é importante que a gente saiba os horários de vestir cada roupa. Entendeu? Um bebê de cama compartilhada, a mãe que faz cama compartilhada, é difícil para a mãe conseguir fazer isso, de eu tirar a roupa. Porque ainda mais se o bebê ainda não vai na escola, se o bebê, né, não tem um outro momento de interação social, onde a mãe pode ter um tempo sozinha para ela. Ela vai estar 24 horas com a roupa de mãe. E isso, com o tempo, vai se desgastando. Por mais que você ama seu filho, por mais que tudo. É só uma lógica de sanidade mental, que esta é a minha opinião, tá? Enquanto mãe, enquanto Luana. Depois, é importante eu dizer que, tecnicamente, depois dos 7 meses, o bebê já está caminhando de 50% para 75% de um sono de um adulto. Ele já passa a ter sono REM e sono não REM. Né? O que é isso? Sono leve e sono profundo. Antes de 6 meses, o bebê não tem isso. Né? Ele não tem ciclo de sono para emendar, para amadurecer. É aí o erro de muitas mães também, não saberem disso. Mas, enfim, quero responder sua pergunta. Depois dos 7 meses, por ele já ter esse ciclo, o bebê pode passar mais tempo, o bebê de quarto compartilhado ou de cama compartilhada, ele pode passar mais tempo em sono leve, porque é uma questão de sobrevivência do cérebro. Então, ele passa a ficar mais em alerta do que um bebê que dorme no quartinho, na caminha dele. Então, sim, esse bebê pode ter, sim, mais despertares. Tanto é que, assim, quando a mãe entra para mim, principalmente bebê prematuro, só tenho esse quarto, eu já falo para a mamãe, beleza, o nosso fim talvez
seja em 2, 3 despertares. Esse talvez vai ser o nosso melhor. Eu tenho bebês que dormem a noite inteira em quarto compartilhado, como eu tenho vários que acordam ali 2 ou 3 vezes ainda para mamar. Então, isso vai variar de família para família, não é um problema. Eu atendo demais e isso varia do bebê para bebê. Tem bebê que dorme, desde que não é, né, lá rolando em cima da mãe, mas tem o bercinho do lado ou no colchãozinho do lado, dorme a noite inteira tranquilamente. Então, isso não é um impeditivo, vamos dizer assim, para você entrar na mentoria ou fazer o curso, tá? Se você quer esse acompanhamento meu mais de perto. Thalita, minha bebê não responde minhas massagens nem as toques. Ela é melhor conversa. Ótimo. Não tem problema nenhum, Thalita. É isso que eu explico na mentoria e na consultoria. A Michelle, não sei se já saiu, mas ela sabe, né? Eu explico, porque pelo análise facial tem bebê que não é de toque, e aí tá um estresse. Tem o Dominique, eu gosto de dar muito exemplo do Dominique, que ele é do curso da consultoria VIP, do grupo da consultoria VIP. O Dominique não gosta de toque. Ele foi para a escola, ele já dormia a noite inteira desde os 4 meses que ele começou a fazer o curso, né? E depois ele veio para a mentoria quando ele fez 1 ano e pouco. Ele foi para a escola com 1 ano e meio. E lá na escola as crianças pegavam nele. Ele começou a acordar. Entende? Então, se o bebê tem a personalidade que ele não gosta de toque, se você fazer massagem Chantala, se fazer qualquer outra massagem, você vai estressar esse bebê. O Dominique, ele já dormia, ele voltou, fez um mês de mentoria, onde a gente conseguiu detectar isso, que ele voltou a acordar com 1 ano e meio, porque ele foi para a escola. Então, o corpinho dele, ele não estava conseguindo saber como liberar essa tensão, esse estresse do dia a dia, que era o toque das outras crianças. Entendeu? Vamos junta, Camila, vamos junta. É bom a mentoria, porque vocês aprendem 2 vezes, né? A consultoria VIP, ela é ótima porque, né, ela tem um valor maior, né? Para quem não sabe quem é aluna, hoje a consultoria VIP, ela custa em torno de R$ 2.000, né? E são 8 encontros comigo. Eu passo 2 meses com a família na consultoria VIP. É maravilhosa, é maravilhosa. Eu consigo ensinar tudo de forma personalizada e normalmente ali em 6 a 8 semanas o bebê está dormindo a noite inteira ou dormindo muito melhor do que estava, né? Porque eu consigo trabalhar até as terapias com a mãe. Mas a mentoria eu gosto muito porque vocês aprendem 2 vezes, que vocês vão ver a dificuldade da mãe, né? Da outra mãe, outras histórias, e vocês vão antecipar para a sua. Então, vale bem a pena. Vai dar certo sim, você está super no caminho. Qual seria essa outra forma? Luana, meu filho mama até dormir. Logo em pouco tempo acorda, só quer voltar a dormir se eu der o peito. Vai e vem a noite inteira, além de faço cama compartilhada. Então, tem que ficar ficar indo e voltando, sabe? Qual que é a idade? Eu não sei aqui qual é a idade. Mas é assim, gente, esse comportamento, ele é muito comum, né, do bebê que 6 meses, tá, do bebê que só dorme mamando. O que que a gente faz? A gente começa a dar a oportunidade. Na mentoria, eu consigo olhar o bebê e dar esse direcionamento para vocês, né? O que que eu começo a fazer a partir dos 4 meses? Ensino a naninha. Oi, Tayane. Ensino a naninha, ensino alguns toques, se o bebê é de toque. Tudo isso aqui, ó. A Michelle disse também, o Noah não gosta de toque. Ele já pede para deitar na cama, né? E fica grudado ali enquanto mama. A gente vai dando outra oportunidade. Então, não dá para eu te dizer assim, ó, você vai dar a naninha que vai dar certo. Tudo isso é um contexto. Para o bebê não dormir mamando, é um contexto do dia. É o tempo de qualidade, é a brincadeira personalizada para aquele bebê, é o gasto de energia. Eu trabalho muito, que são as minhas pós, esses 2 livros. Quem é do curso conhece, é do Gary Chapman. Quem já leu, esse aqui é 5 linguagens do amor para criança. Eu trabalho muito as 5 linguagens do amor na terapia. Eu trabalho muito o cérebro da criança, que é voltado para a minha pós é com o Daniel Signa. Então, eu vou trabalhar muito de forma personalizada.
Então, essa outra forma, eu ensino algumas formas lá dentro do curso, mas para conseguir de forma mais personalizada e efetiva, é só, infelizmente, na mentoria e na consultoria, porque aí eu vejo vocês, eu vejo o bebê, né? Para quem é mamãe que está aqui, estou com vergonha de abrir a câmera, eu peço a foto, a gente faz todo um trabalho mais personalizado. Então, meninas, só para fechar aqui, eu vou voltar aqui, depois eu vou disponibilizar esse material lá no grupo, tá? E quem não está no grupo depois pode me pedir no privado. Aqui a gente vai trabalhar dentro da mentoria todo o histórico de gestação, de parto, como esse bebê interpretou, tá? Vou ensinar o que é sono e fisiologia do sono de uma forma totalmente personalizada e única. Vamos trabalhar comportamento, porque todo comportamento, o bebê que dorme mamando, ele tem uma necessidade que não está sendo atendida. Então a gente identifica o gatilho, se está na mãe, se está no bebê, se está no pai, e trabalha essa necessidade. Isso a gente vai trabalhar lá dentro, tá? Eu queria ensinar muito mais para vocês nessa aula, mas devido ao tempo eu não consigo. Então, eu vou dar uma passada rápida, tudo que tem dentro do curso Durma Bem, o que a gente trabalha na mentoria, tá? A gente trabalha os traumas, identifica se teve algum trauma, aprende a como se conectar verdadeiramente, até impedindo, porque muitas vezes a gente traz dores da nossa infância. O que é mais comum acontecer, às vezes a mãe quer desmamar e não está conseguindo desmamar, ou fazer o bebê dormir sem mamando, mas no inconsciente dela, ela tem um trauma de amamentação, ou às vezes ela não foi amamentada, ou foi um desmame precoce que aconteceu lá na sua infância, ou alguma coisa que aconteceu com você. Você está trazendo isso para o sono e às vezes você está aí se culpando, então precisa trabalhar a terapia. Ensino tudo que por detrás que o bebê está dormindo só mamando no colo, isso de forma personalizada, tá? Na mentoria. Vou ensinar e vou escrever os florais personalizados para cada mãe que está dentro da mentoria. A gente trabalha tanto mamãe como bebê, porque é importante vocês estarem bem, tá? Além de tudo isso, vai entender a rotina que funciona realmente para o seu bebê não brigar contra o sono e só querer dormir mamando, ou pior, quando você põe, dorme 30 minutos e acorda, né? Você fica exausto. Tudo isso, além de 30 dias do meu acompanhamento aí com vocês dentro do grupo, tá? Eu vou pegar na sua mão e ensinar o seu bebê a dormir a noite inteira, a dormir melhor, tá? E aí, como vocês me perguntaram, né? Qual o valor de tudo isso? Vocês já sabem o valor da mentoria, no normal ou da consultoria VIP comigo. Eu sei que não dá para pôr preço no desenvolvimento saudável do nosso filho, no sorriso, né, numa boa de noite de sono, no nosso casamento. Então, eu sei que não dá para pôr preço nisso, mas de uma forma muito acessível. Eu vou trazer nas próximas 2 horas por 299 ou 12 vezes, né, de R$ 29,90. Se vocês souberem, são mais de R$ 40.000 investido, né, sem contar nas horas de estudo, nas viagens, tudo que eu trouxe para trazer isso para o Brasil de uma maneira tão única e completa. E eu nem preciso, né, falar, porque os depoimentos das alunas, das mamães, né, por si só, falam. Não vou abrir o vídeo para vocês, mas quem quiser ver, depois eu envio o link, tá? Só por questão do tempo mesmo. E eu confio tanto no meu trabalho que vocês têm a garantia incondicional aí de 7 dias. Quiser experimentar 7 dias de mentoria e achar que não é para você, é a garantia do seu dinheiro totalmente de volta, tá, meninas? Então, eu quero agradecer todas vocês por essa 1 hora aqui comigo, tá? A Deise disse. Então, Deise, eu sou bem flexível essa questão dos horários. Como é em grupo, quando fecha o grupo, igual já tem algumas mamães que já entraram. Então, fechando o grupo, começa a semana que vem. Então, eu deixo ali até o último minuto. O valor promocional é até hoje, né? Depois, quem quiser entrar depois vai entrar, mas vai ter um outro valor. Então, vamos supor que a gente combine ali fechando o grupo. Nós vamos começar a segunda-feira, um exemplo, ou terça, né? Que eu deixo sempre aí, pelo menos até terça ou às vezes a quinta-feira para entrar. Quando fecha o grupo, dependendo ali da quantidade, eu separo. Às vezes eu separo em grupos de 5, né, ou de 10, dependendo do volume. Eu não gosto de pôr grupo de 30, de 50 mães, porque, como eu disse, eu gosto de trabalhar cada uma. E dentro de cada grupo, nós definimos um horário do grupo. Entendeu? Então é uma votação. Eu tenho turma às 9 da noite, eu tenho turma às 8 da manhã, eu tenho turma 1 da tarde, eu tenho turma 2 da tarde. Isso vai variar. Se naquela votação, essa turma não casou o horário, eu não consigo, Luana. Todos os encontros são gravados. Aí a gente pode direcionar para uma outra turma que está dentro de um horário mais acessível. Isso eu sou muito tranquila,
tá? E eu acabo entregando muito mais do que eu prometo aqui, igual o outro grupo. A gente teve mais aulas do que 4, né? À medida que eu vou sentindo ali aquele grupo, eu vou trabalhando essa disponibilidade. Mas é muito, muito importante que todas que entrem estejam comprometidas em fazer o seu melhor, porque eu vou dar o meu melhor. Né? Assim, quando é para consultoria VIP, por que que eu faço entrevista com cada mãe para vir para a consultoria VIP? Porque eu seleciono, sim, as mães que vão entrar na consultoria VIP comigo. Se eu vejo que a mãe não está comprometida, que a mãe está ali, né? Mas é porque, infelizmente, às vezes tem pessoas que querem mais reclamar do que resolver a solução. Então, eu falo, infelizmente, não é. Por isso que eu tenho resultado em 99% dos meus casos, porque eu só assumo mãe que estão comprometidas. A gente tem 2 filhos pequenos, então eu dou o meu melhor para vocês, né? E eu não gosto de perder tempo. Então, por isso eu faço essa seleção lá na VIP. Na mentoria, quem está aqui, a maioria já é minha aluna ou já me conheceu meu trabalho de alguma forma. Então, tem essa parte que a gente faz, que é bem flexível quanto aos horários, tá? Fica tranquilo. Meninas, então eu vou liberar, me deem 2 minutos aqui, eu vou liberar no chat para vocês e lá nos grupos também o link de acesso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou totalmente à disposição. A Vivi também está totalmente à disposição, tá? Seja ali no Pix ou cartão, ou... Ai, Luana, eu tô com uma dúvida, porque vocês ganham mais de 6 cursos na mentoria, ainda acabei esquecendo de falar isso para vocês. Então, às vezes, Luana, entrou o curso 1, normalmente não tem esse problema, mas vamos dizer, vai que aconteceu, né? Entrou o curso 1, 2 e o 3 não entrou. Qualquer coisa é isso, porque quando vocês fecham, finalizam o pagamento, já tem acesso a esse curso automático, tá? Já tem acesso aos cursos, as coisas vocês já podem ir assistindo. As aulas são realmente para a gente ter esse encontro mais personalizado. Então, estou liberando aqui no chat o link para pagamento, tá? Para quem quiser entrar. E qualquer dúvida eu fico à disposição para vocês, meus amores. Um beijo, tá? Obrigada e boa tarde.